Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de terem passado um pouco da tarde de vocês com a gente aqui no nosso webinar. Bom, tem uma parte aí dedicada para perguntas e respostas, para a gente poder responder a vocês. Se tiverem muitas perguntas, a gente vai anotar todas para depois mandar para vocês por e-mail. E o que der, a gente já vai respondendo aqui durante a própria sessão. Legal. Bom, coloquei aqui para vocês a telinha do nosso SixSense Secure. O que é o SixSense Secure? Ele é uma ferramenta para Patch Management e Device Management. A gente fez bastante adição recentemente na ferramenta de novas funcionalidades, e a ideia do webinar hoje é mostrar um pouco dessas ferramentas e mostrar como que a gente faz o nosso Patch Management aqui na Icon, tá? Inclusive, a ferramenta está disponível para os clientes poderem fazer teste, então, se vocês quiserem testar, depois conhecer um pouco mais a ferramenta, é possível fazer isso, inclusive com todas as features ali para vocês poderem testar tudo certinho, tá? Aqui eu já estou logado no meu painel, né? Vou até fazer um sync out aqui só para mostrar para vocês. O meu URL de endereço, né? Tá com o nome antigo da ferramenta, que era Cloud Management Suite, e hoje ela virou o SixSense Secure. Coloco aqui as minhas informações de login, clico em Sign In, e pronto, eu logo para o meu painel de controle para fazer aqui toda a atividade de patching e tudo mais, ok? Bom, eu posso, inclusive, habilitar, se eu quiser, algumas features de segurança para já no momento do login aqui, eu poder ter mais opções de segurança, como, por exemplo, habilitar um múltiplo fator de autenticação ou fazer Sync Sign-On. Legal. Beleza, fiz o login. Eu vou explicar um pouco como funciona a ferramenta e a partir daí a gente vai para a parte que é o assunto do nosso webinar, a parte de scan de vulnerabilidade e de patch management. Bom, a ferramenta ela é totalmente em cloud, então você tem zero custo com infraestrutura para colocar ela para funcionar e basicamente o que a gente precisa são apenas os devices, que são as estações ali do seu próprio parque. Hoje a ferramenta suporta Windows Desktop e Windows Server, Linux Server e macOS, sempre as últimas duas versões do macOS. Só para mostrar aqui para vocês, eu posso clicar aqui nas minhas configurações e ali na telinha de entrada eu posso configurar as minhas, vamos dizer, opções de segurança, como por exemplo, eu posso habilitar aqui o Location Security, onde eu posso habilitar o endereço de IP da minha empresa para fazer login no meu painel de controle, por exemplo, e posso, se eu quiser, habilitar aqui o Sync Sign-On usando as configurações, ok? Então, no meu caso, eu não habilitei, só para facilitar, como a gente faz bastante demonstração da ferramenta, fica mais fácil fazer login direto na ferramenta. E vamos aqui ao que interessa. Como é que funciona a ferramenta e o que a gente consegue fazer com ela? Só para mostrar aqui para vocês, ela tem um manual. Nesse manual já tem vários vídeos que ensinam como você faz as tarefas aqui dentro do console. E se eu clicar aqui em pré-requisitos, ele fala o que eu preciso fazer. Basicamente, são 3 passos. Eu preciso instalar um VRAP, que seria um representante virtual da minha solução dentro do parque de vocês. Então, para que eu possa me comunicar e poder encontrar os outros dispositivos do teu parque, eu preciso ter um representante lá dentro, que a gente chama aqui de VRAP. No segundo ponto, eu preciso colocar uma conta de administrador, já que a gente está falando de fazer patch management, fazer instalação e acesso remoto. É importante que você tenha uma conta com esse tipo de permissão. E ele fala aqui que eu preciso ter o admin share compartilhado. Esse item que, na verdade, você precisa só se você for fazer o discover direto pela ferramenta. Se você vai fazer o deploy normalmente como você faz, né? A gente tem um pacotinho MSI que você pode usar para fazer instalação em massa, você não precisa ter esse cara aqui habilitado. Hoje a gente suporta o Windows Vista até o Windows Server 2019, né? Aqueles não atualizaram ainda, mas a gente já suporta até o 2019. E o único requerimento que a gente precisa é ter ali o Net Framework instalado nas estações Microsoft. Linux a gente consegue em todos esses servidores, de CentOS até o Ubuntu, passando ali por Oracle, Red Hat e SUSE. E no macOS, qualquer macOS que você tiver acima do 10.11. Ok? Legal. Como funciona então a solução? Eu vou clicar aqui em configurações. Dentro de configurações, eu tenho um lugarzinho aqui chamado Installation, e aqui eu faço o download e instalação dos meus agentes. Eu não tenho agente para Linux. Linux a gente faz administração totalmente remota, então não preciso de agente para fazer o update ali no Linux.
E para o Windows eu tenho aqui, para o Windows e para o Mac eu tenho um agente para cada um, e tem aqui o meu VRAP, que a gente também chama de Discovery Agent, ok? E eu preciso colocar um cara só desse aqui nos meus devices. Pode ser um servidor, pode ser uma máquina Windows Desktop, não tem problema nenhum. O importante é que seja uma máquina que fique ligada, já que é ela que vai permitir a comunicação do cloud com a sua rede local, ok? Feito isso, né, depois que eu passo ali pela parte de deploy, todos os meus devices vão aparecer aqui para mim e já estão prontos para administração. Uma coisa que é legal do SixSense eu já consigo ver a quantidade de dispositivos que eu tenho conectados neste momento. Então, eu tenho 9 online, 3 desconectados, pode ser que estejam desligados, e eu tenho aqui as informações básicas desses devices, né? Então, tem um Mac, tem alguns servidores aqui, tem algumas máquinas, e eu consigo já ver aqui as informações de inventário. Inclusive, as informações que aparecem aqui nessa coluna, eu posso personalizar. Aqui eu estou vendo por device, mas eu também poderia pedir para ele mostrar via mapa de rede, já que a ferramenta cria ali um mapa de rede para a gente. Ok? Isso é bem interessante. Bom, depois que as minhas máquinas estão aqui, o que eu posso fazer? Que tipo de ação a ferramenta me ajuda a tomar e executar? Bom, se eu clicar aqui em Tasks, ele vai me mostrar todos os tipos de tarefa que eu posso fazer. E aqui eu tenho tarefas de Discover, Patch Scan, Patch Deploy, Scan de segurança, que seria escanear as vulnerabilidades, Software Deploy, Features Updates e Reboot, né? Uma coisa que é importante fazer é reiniciar as máquinas quando você está aplicando patch, pelo menos de vez em quando, porque alguns patches requerem o reinício da estação. Como é que funciona, então? Bom, se eu quiser adicionar novas máquinas aqui no meu console, eu posso fazer uma tarefa de Discover. Se a máquina já existe, ele vai simplesmente atualizar o inventário dela. E se eu quiser fazer um patch scan ou patch deploy, eu tenho aqui as respectivas tarefas. E durante o próprio patch scan ou deploy, ele avisa se aquele patch quer que a máquina reinicie e te dá essa opção também de já reiniciar a máquina durante a tarefa de patch deploy, por exemplo, ok? Patch scan serve para escanear as máquinas e saber se elas precisam ou não de um patch. Patch deploy para instalar esse patch. Você pode fazer as duas coisas juntas, né? Dá para fazer uma tarefa só, já escanear e fazer o deploy, mas a gente também tem a opção aqui separada, porque você pode só escanear o parque inteiro e depois decidir como é que vai ser a sua estratégia de patching. Por exemplo, vou começar executando do patching mais crítico para o menos crítico, ou vou começar executando só a Microsoft e depois ali os softwares de terceiro, como Chrome, Java e Adobe, por exemplo. Então, você pode ter essa opção, essa maleabilidade de como você vai fazer a instalação dos teus pacotes, ok? Bom, tenho as tarefas aqui para Security Scan e Software Deploy. Security Scan seria escanear ali as principais vulnerabilidades que você pode ter para esses dispositivos, vamos colocar assim, e hoje a gente tem cerca de 600 scans ali de seguranças diferentes para fazer ali para os seus devices. Em Software Deploy, eu posso fazer instalação de qualquer tipo de software, a única coisa que eu preciso é que ele possa ser executado de forma remota, então um MSI ou um EZ que aceite o parâmetro ali /SANT, por exemplo, né? E Feature Update, que seria atualizar o próprio sistema operacional. Então, a Microsoft ela mudou aí, depois do Windows 8, né, já no Windows 10, ela mudou um pouco a forma como funciona o Patch Management dentro do dispositivo Microsoft, e hoje, quando lança uma nova versão de Windows, você pode fazer isso via Patch Management, por exemplo, né, ou através de atualização de feature, como a gente colocou aqui. Então, hoje, quando você atualiza o seu sistema operacional, ele atualiza também a versão do Windows, se houver uma versão mais recente, que antigamente a gente tinha que instalar através de Service Pack e tudo mais, ok? Então, hoje a gente consegue fazer também esse tipo de atualização pelo próprio painel de controle aqui do SixSense. Legal. Bom, como é que funciona, então, a questão de Patch Management dentro do SixSense e por que é tão importante fazer o Patch Management? A gente acredita que as pessoas nas empresas gastam muito tempo fazendo a parte de patch management. E isso é ruim, porque em vez de você se preocupar com ATI, se preocupar com segurança, agora tem LGPD, tem um monte de coisas para vocês gerenciarem. E aí o patch, ele não pode ser mais um cara que vai causar atrasos para vocês, ou que além de se preocupar com tudo que você já faz, você ter que se preocupar com a questão do patch também. Então, como é que funciona dentro do SixSense a questão do patch? A primeira coisa que eu faço é uma tarefa de patch scan. Okay? Então, vou clicar aqui no botãozinho Create para criar uma nova tarefa. E durante essa nova tarefa,
eu vou colocar aqui os meus parâmetros. Eu quero escolher, por exemplo, para todos os meus dispositivos. Eu vou escolher aqui todos os patches, por exemplo, para ele escanear todos os tipos de patch que eu tiver ali para serem feitos. Aliás, vou até marcar aqui como todos. Vou colocar aqui se eu quero fazer um schedule dessa tarefa, ou seja, eu posso iniciar ela agora, ou eu posso colocar para iniciar ela mais tarde, por exemplo. Então, eu posso escolher quando que eu quero fazer essa atualização, inclusive se eu quero repetir ela, ok? Então, eu posso pedir aqui para repetir toda quarta, toda quinta, por exemplo. Então, vou deixar para setar agora, iniciar agora. E no quarto e último passo, ele me dá um resumo da minha tarefa. Então, em 4 passos, eu consigo saber que tipo de patch a máquina precisa e eu consigo montar a minha tarefa para escanear esse patch, ok? Clico aqui no Finish e pronto, ele vai começar a escanear as máquinas do meu parque. Então, vai aparecer aqui uma nova tarefa, ó, a 691. E se eu clicar aqui na tarefa, ele me dá o resumo ali já em tempo real de como está sendo o progresso dessa minha tarefa. Então, daqui a pouco ele começa a atualizar aqui os números, né? Ó. Começa a falar com os dispositivos e vai começar a fazer o scan. O que que ele, de fato, vai escanear? Se eu clicar aqui na parte de vulnerabilidade, eu tenho aqui todos os patches da solução, em patches, e ele fala que eu tenho cerca de 1.634 patches numa média para cada um dos meus 12 devices, ok? Legal. Bom, como é que funciona isso? Então, ele está falando o seguinte, ó. Você tem aproximadamente 1.634 patches para cerca de 12 devices. Aqui embaixo, eu tenho uma lista com todos os patches que meu parque precisa. E nessa lista, eu tenho aqui já a quantidade que está instalada, a quantidade que é requerida, que não é requerida, a que não foi checada ainda. E eu tenho aqui o CVSS e a Severity, que é a classificação de risco desses patches, ok? Bom, aqui ele já tem uma descrição do patch aqui no título, né? Alguns a gente já sabe de quem que é o fabricante, como, por exemplo, Flash Player, ou o Acrobat da Adobe, e assim sucessivamente. E mais para baixo ele vai trazer ali outros softwares, outras aplicações, inclusive as atualizações da Microsoft. Uma coisa que é legal dentro do SixSense é que eu posso pedir para ele, né, depois que eu fizer uma tarefa de scan, organizar para mim essa coluna apenas pelos que são requeridos. Então, ele vai mostrar aqui primeiro todos os patches que pelo menos uma máquina precisa dentro do meu ambiente. Então, no meu caso aqui, o WinRAR, eu tenho 5 máquinas que precisam dessa atualização, 6 que não precisam, e uma que ele ainda não checou, ele precisa checar com patch scan, ok? Legal. Ele consegue mostrar aqui para a gente a criticidade e o risco desses patches, então também poderia fazer por risco. Na verdade, a forma como você tem para fazer o patch management, ele é bem diverso, você pode fazer de vários formatos diferentes, né? Fazendo várias opções diferentes. E a partir dessas opções, você pode concluir a tarefa de patch de forma mais rápido e mais fácil. Por quê? Se você tem o controle total, você pode definir uma estratégia e a partir dessa estratégia fazer as suas atualizações. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer todos os patches em que o risco, por exemplo, seja maior do que 5. Então, eu vou pegar tudo aquilo que é o risco médio para o alto, certo? Eu posso vir aqui em carries e criar uma carry com esse tipo de informação. Então, mostra para mim todos os patches, por exemplo, que tem esse risco acima de 5. Ou, como no meu caso, eu pedi para ele trazer uma carry aqui com todos os patches de 2019, ok? E aí eu posso criar uma tarefa de instalação e posso apontar essa carry aqui. Então, é uma coisa bem legal. Eu posso criar carries para os meus patches e posso criar tarefas de instalação de patch a partir dessas carries, tornando assim meu trabalho muito mais fácil. Como eu consigo automatizar, eu também não preciso ficar acessando o console toda hora, já que o patch vai acontecer de forma natural ali, conforme o meu agendamento. Ok? Legal. Bom, essa é só a primeira parte, vamos colocar assim, para você poder ter um device seguro. Seria você fazer as correções e as atualizações que o fabricante coloca ali para os seus softwares e para o próprio sistema operacional, para manter ele seguro. E a segunda parte seria você entender qual tipo de vulnerabilidade você tem dentro do teu parque. Para isso, a gente adicionou aqui uma guiazinha chamada Security. Então, além do patch, além de você poder instalar os patches para os seus devices, você também pode fazer scan de segurança. E o que tem dentro desse scan? Hoje a gente tem 631 scripts diferentes que vão detectar os mais variados tipos de ameaça. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Security, pedir para ele expandir aqui para mim, ele mostra o tipo de vulnerabilidade que eu tenho, o tipo de ameaça que eu tenho, de acordo aqui com uma classificação. Como, por exemplo, eu quero ver só as ameaças para antivírus.
Aqui no meu caso, por exemplo, ele pega o antivírus e diz há quanto tempo aquele antivírus está desatualizado. O antivírus desatualizado é um risco, né? É um risco que você corre principalmente porque se ele tiver muito tempo desatualizado e você pegar uma vulnerabilidade mais recente, você não vai conseguir lidar com essa vulnerabilidade e provavelmente o seu sistema vai ser atacado, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, o Symantec, aqui eu tenho o próprio antivírus que já vem embutido no sistema operacional, que é o Microsoft Windows Defender, e ele diz há quanto tempo esse antivírus está desatualizado. Então, se tiver 7 dias, ele fala que é um risco médio, se tiver 14 dias é um risco alto, e acima de 14 dias ele entende que é um risco crítico, por exemplo. Ok? Então, essa classificação vai aparecer para você nos seus devices quando você faz uma tarefa de scan de segurança para os seus dispositivos. Eu tenho outras aqui, por exemplo, como o Windows User Account, que mostra ali, vamos dizer, vulnerabilidades que são geradas pelas contas da própria Microsoft. Como, por exemplo, eu tenho uma conta local que está desabilitada ou eu tenho uma conta local que está bloqueada. Geralmente, ter contas locais não é legal, principalmente se você está no ambiente com Active Directory, se você está no ambiente que tem servidores. O servidor nem se fala, né? Não deveria ter contas locais criadas em servidores, às vezes o pessoal coloca, e no device ali, né, nos seus desktops, como é que você vai saber isso? Então, hoje, você consegue até pegar por ferramentas de inventário, mas a questão aqui no SixSense é poder escanear isso de forma ativa. Então, inventários tem que esperar ele ser atualizado, enquanto aqui eu posso mandar escanear quantas vezes eu quiser, e toda semana tem essa informação atualizada de quantas máquinas eu tenho com quantas contas locais aparecerem. Okay? Não só de contas locais, mas eu tenho, por exemplo, como membros de grupos especiais do Microsoft Windows, como Account Operator, Administrator, Backup Operators e assim sucessivamente. E ele fala aqui para mim também, igualzinho no patch, o que é bem interessante, se eu tenho alguma máquina que tem esse item ou que não tem esse item. No meu caso, eu tenho 10 máquinas, por exemplo, em que a conta desabilitada está aparecendo, ok? Então, tem alguma conta local lá desabilitada em 10 dos meus dispositivos, que é um número grande aqui para o nosso teste. Legal. Bom, eu também posso montar carries para segurança, se eu quiser, para depois escanear. E fazer uma tarefa de scan de segurança é muito simples. Eu posso fazer ela através das tasks, então posso simplesmente clicar aqui em tasks, vir aqui na parte de Security Scan e criar uma nova tarefa, ok? E eu posso também fazer através do próprio device. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Só para voltar aqui na nossa tarefa de Patch Scan, só para ver como é que ela está indo. Ó. Ela já está rodando ali, ela começou às 4h19. Se eu clicar aqui em cima, ele mostra aqui a tarefa para mim, e ela já escaneou, nesses 7 minutos né, de tarefa, 2.500 patches. Ok? Então, é até bem rápido, né? Se eu clicar aqui em Devices, por exemplo, ele vai me dar a lista de devices ali que está funcionando ou não. Alguns estão desligados, então vai aparecer ali como Task Result Failed, por exemplo, mas os que já estão ligados, ele está escaneando. Por enquanto, ele escaneou uma máquina e ele vai começar a escanear as demais ali conforme elas vão respondendo o SixSense. Uma coisa que é legal do SixSense é que as máquinas podem responder em tempos diferentes e ele aceita isso tranquilamente. Eu posso ter uma máquina que vai terminar a tarefa de patch scan, de patch deploy primeiro do que as outras e isso não é problema para a gente. Ela vai ser atualizada aqui de forma independente, como se fosse uma tarefa exclusiva para aquela estação, ok? Legal. Bom, posso clicar aqui em Devices para dar uma olhada no meu dispositivo. Se a gente reparar aqui, a maioria dos meus dispositivos estão com o símbolozinho vermelho. Esse símbolozinho vermelho significa que ele tem algum patch crítico para fazer, que foi detectado. Então, aqui no meu caso, ó, coloquei mouse inicial digit 1, ele está falando que tem um patch crítico que não foi escaneado ainda, e tem um que não tem risco nenhum, e tem dois que não tem risco nenhum, que ele sabe que a máquina precisa. Se eu clicar aqui, por exemplo, no nome da minha estação, ele vai trazer um resumo dessa máquina para mim, e dentro desse resumo, eu posso clicar aqui em patches e ver o status de patch para ela. Então, ela tem 5 vulnerabilidades que foram detectadas, ok? E eu posso checar aqui quais eu quero, ou posso checar todas, e pedir para ele fazer uma instalação, ou para ele reescanear a necessidade desses patches, ok? Legal. Se eu clicar aqui, por exemplo, em resolvidos, ele vai atualizar a lista com os patches que foram recentemente instalados para essa estação, ok? Se eu clicar aqui no History, aí ele traz um histórico completo com todos os patches que eu tenho dentro do meu SixSense, né? Então ele está trazendo o histórico aqui com 1.627 patches, por exemplo, e ele já dá aqui o status de Not Required, por exemplo,
para os pets que não são necessários para essa estação. Legal? Na parte de segurança, ó, se eu clicar em Security, ele consegue mostrar para mim ali as máquinas que eu tenho, aliás, as vulnerabilidades que eu tenho para essa estação. Então, nessa estação, ele encontrou 42 vulnerabilidades. De 600 que eu tenho no console, eu tenho 42 só nessa máquina. Como, por exemplo, conta desabilitada, o Windows Defender, por exemplo, não está escaneando alguma coisa que ele deveria escanear. Eu tenho, por exemplo, uma política, né, algumas políticas do Windows aqui que não estão habilitadas nessa máquina, e isso está gerando uma vulnerabilidade para mim. Então, esses itens eu preciso checar, né? E depois que eu checar, eu faço um novo scan, e esse númerozinho aqui de 42 tem que ir diminuindo, ok? Porque você foi corrigindo ali as brechas de segurança, e no próximo scan isso não vai aparecer mais. Como eu posso deixar qualquer tarefa automatizada, como fazer um scan da vulnerabilidade ou fazer uma aplicação de patch, eu posso só gerar relatórios depois, para acompanhar essa evolução, se a correção está acontecendo ou não, porque as tarefas já estão todas agendadas e já estão todas acontecendo de forma automatizada, ok? Bom, além de mostrar essas informações para a estação, a gente tem mais uma feature aqui de segurança que é bem interessante. Na verdade, são duas features ali que se complementam, né? Que é a questão dos alertas. Bom, eu consigo ter alertas para aplicativos dentro do SixSense. Qual que seria a ideia aqui? Eu vou clicar aqui na parte de alertas para mostrar para vocês. A ideia é, toda vez que um aplicativo não autorizado ou que um possível vírus esteja rodando nas estações, você receba um alerta por e-mail de que aquele aplicativo foi aberto. Eu vou te dar um exemplo. Bom, aqui na empresa não pode usar o Spotify. Então, o pessoal não pode usar o Spotify e na hora que abrir o Spotify lá na máquina, eu quero saber que o Spotify foi aberto. Então, se eu clicar aqui nos meus alertas, eu criei um alerta para o Spotify. Claro que no nosso caso aqui é um exemplo, né? Nosso chefe é muito legal, ele deixa a gente usar o Spotify e ele fala que eu tenho duas máquinas agora com o Spotify aberto e que isso já aconteceu 208 vezes. Em 206 casos foi resolvido porque o Spotify foi fechado, ok? Bom, mas a ideia disso aqui não é só mostrar que o Spotify está aberto, que alguma aplicação está aberta, por exemplo. A ideia é ir um pouquinho mais além e fazer a parte de segurança. Então, lembra, para a segurança do dispositivo funcionar de forma satisfatória, uma parte é o update, que tem que ser sempre realizado, e a outra parte é você conseguir monitorar as vulnerabilidades e ter algum tipo de reação, ok? Nesse caso, eu posso criar um alerta, e nesse alerta eu posso colocar um executável, eu posso colocar um hash do aplicativo para identificar um vírus, por exemplo, como aqui no WannaCry, Zbot, por exemplo, são hashes que estão cadastrados aqui, e eu posso pegar uma regra do meu Windows Firewall, um status, na verdade, do Windows Firewall, se ele está ativo ou se ele está desativado. Então, toda vez que quiser ativar um firewall do Windows, eu vou receber essa informação por e-mail e eu posso tomar uma ação. Eu vou clicar aqui no Spotify para mostrar para vocês como é que foi feito. Se eu clicar no Spotify, ele fala ali que eu tenho esses devices, inclusive eu posso clicar aqui para fechar, se eu quiser, e tem um dispositivo que está offline. Vou clicar aqui no botãozinho More e vou colocar Edit Alert. Aqui ele tem as informações para mim, então ele fala aqui o título, se ele vai estar executando ou se ele não vai estar executando, e eu posso mudar essas informações, ok? De acordo com a minha necessidade. E aí, uma coisa que dá para a gente fazer é, se o Spotify for aberto, eu quero que essa máquina entre em quarentena. Então, eu posso colocar aqui True. O que vai acontecer? Quando o Spotify for aberto, essa máquina perde conexão com a rede, ok? Não só com a rede, como com a internet também. Ou seja, ela fica totalmente isolada. E a ideia aqui é você proteger os teus dispositivos quando você detectar que algum aplicativo malicioso ou proibido, vamos colocar assim, não permitido, estiver executando naquela máquina. A única coisa que ela vai poder fazer é ter uma comunicação com o SixSense para poder desbloquear ela e tirar ela da quarentena. Mas eu posso colocar uma máquina em quarentena toda vez que eu detectar ali que tem um aplicativo malicioso rodando dentro da minha estação, ok? E no nosso caso, a gente detecta esse processo malicioso pelo próprio nome do processo ali no gerenciador de tarefas, que é Spotify.exe, e ele checa a cada 10 segundos, ok? Bem legal, né? Bom, então eu posso monitorar todos os aplicativos que estão rodando nessas máquinas. Além de monitorar, eu posso tomar uma ação de colocar essas máquinas em quarentena para impedir esse aplicativo malicioso de se proliferar.
E para aqueles aplicativos em que eu não colocar uma ação para colocar em quarentena, por exemplo, eu vou ter o histórico de quando eles foram executados e se as pessoas estão utilizando esse tipo de aplicativo ou não, no caso de aplicativos não autorizados ali dentro do meu ambiente. Se eu voltar aqui para o overview, ele mostra o número de incidentes que eu tenho, o top 5 aqui devices com maior número de incidentes, né? Então, na verdade, aqui hoje só está aparecendo NTB-IC-10, com 2 incidentes, e aqui embaixo ele mostra para a gente um mapinha com a localização do dispositivo no momento desse alerta. Essa localização ela ainda não está tão refinada, a gente está pegando pelo endereço do provedor de serviços, né, do ISP, fazendo esse cálculo pelo endereço de IP, então ainda não é tão refinada, mas a gente consegue saber que está em São Paulo, por exemplo, que é onde fica aqui as máquinas da Icon, ok? Legal. Bom, além de você conseguir fazer essa parte de alerta, você também tem algumas funcionalidades que a gente chama de real-time, para poder te ajudar na parte de segurança. Uma dessas features que é legal, e tem bastante a ver com segurança, é eu posso clicar aqui em real-time e posso clicar em Windows Firewall Status. Eu tenho status do Windows, eu tenho status do BitLocker, por exemplo, e aqui eu posso ver, por exemplo, as máquinas que estão com o firewall habilitado e desabilitado. Inclusive, eu tenho um botão aqui do lado para habilitar ou desabilitar o firewall, se for pertinente, né? Se eu quiser fazer isso, ok? Ali na parte de segurança, eu ainda posso procurar um processo, posso procurar por uma conta de usuário, por exemplo. Eu vou clicar nesse Is Process Running. Deixa eu abrir aqui, ó. Calculadora. Vou abrir a calculadora aqui no meu computador. E vou pedir para ele procurar por um processo chamado calculator.exe. Digitei certinho. Dou um run. Ele vai começar a procurar a calculadora ali nos meus dispositivos. Deixa eu colocar a calculadora aqui do lado. Ok? Então, minha calculadora está aqui do lado. Meu painel de controle dos X6 está aqui. E ele vai me mostrar as máquinas que estão com a calculadora aberta ali. Ok? Legal. Eu vou pedir para ele minimizar aqui o tamanho da janelinha. Opa, aqui. Vou pedir para ele mostrar aqui no formato de lista. E a minha máquina é essa daqui, ó, NTB-AIC-06. E a calculadora está aqui do lado, certo? Dá para ver a calculadora, né? Deixa eu pedir para ela ficar aqui do ladinho de novo, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, a calculadora está aqui, ó. Se eu clicar no botãozinho Kill, ele envia o processo para a minha estação e a calculadora é fechada, ok? Ela fecha até antes de receber a resposta aqui no console novamente. Então, a ideia é você conseguir ter um pouco mais de segurança dentro da própria ferramenta de patching, porque a gente entende que o patching faz parte ali da segurança do dispositivo, né? A gente atualiza, ou tem o trabalho de atualizar, nem sempre é porque a gente gosta, porque é uma tarefa, por vezes, chata de ser feita, mas eu tenho aqui agora algumas ferramentas de segurança que vão me ajudar a executar o patching de forma mais satisfatória e, inclusive, poder já tomar algumas ações ali, seja para corrigir as brechas de segurança ali do vulnerabilities, por exemplo, ou seja para monitorar aplicativos indesejáveis ou possíveis ameaças ali que estão rodando dentro das minhas máquinas, ok? Bom, basicamente é isso. A gente consegue fazer toda a parte de patch management, só para recapitular, para o Windows, para servidores Windows, para desktop, seja para o sistema operacional ou seja para aplicativos de terceiro, que o pessoal chama de third party. A gente consegue fazer para os servidores Linux e consegue fazer para macOS, ok? A ferramenta tem mais algumas outras features, né? Mas a gente não vai falar aqui hoje nesse webinar. A última que eu vou comentar aqui é que eu tenho a parte de acesso remoto dentro dessa ferramenta também, para prestar um suporte remoto ali para o usuário. Então, se eu precisar acessar qualquer uma dessas máquinas aqui, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e escolher aqui Remote Control, e ele vai fazer o controle remoto dessa estação a partir do meu próprio navegador, sem necessidade de ter que instalar uma feature adicional, ou sem ter que instalar um agente adicional para fazer isso. Pelo próprio SixSense eu já consigo ter o controle remoto das estações. Ok? É isso, pessoal. Vamos às perguntas. Ó, tem uma pergunta aqui interessante, né? Um anônimo mandou a pergunta. Como que eu faço o upload dos patches? Isso é uma coisa interessante. Você não precisa fazer o upload dos patches, porque os patches já ficam dentro da sua própria estrutura do SixSense. Na verdade, a gente tem um time chamado de time de patch management, que adicionam semanalmente todos os patches aqui. Então, esse número aqui, quando eu clico em vulnerabilidades, ó,
clica aqui em vulnerabilidades e clico na parte de patches. Esse número aqui ele vai sempre aumentando, né? A tendência é sempre aumentar, conforme você adicionar mais dispositivo e conforme vai passando o tempo, porque mais patches você tem para fazer. E isso é feito por uma equipe de patch, de conteúdo, na verdade, que a gente chama, que vai adicionar o patch dentro do seu servidor, ok? E isso fica para todos os clientes de SigSense. Então, você não precisa se preocupar em fazer upload de patch, nem de fazer um storage, por exemplo, para guardar todos esses patches. Isso é feito de forma automática, ok? Legal. Bom, tem uma outra pergunta. Qual seguro é esse cloud? Talvez seja quão seguro é o cloud. Bom, para responder isso, eu vou explicar algumas coisinhas aqui de como ele funciona. Primeiro que para ele funcionar, ele faz uma conexão fechada entre o próprio SigSense e a tua rede local, utilizando o VRAP. Toda essa comunicação ela é viabilizada através de um certificado de 2048 bits, que é a mesma segurança que vamos dizer, que um site de banco tem, vamos colocar assim, e além de ser toda em HTTPS. Então, toda a comunicação ela está encriptada desde o cloud até a sua estação, ok? Mas isso, por si só, não é tudo que ela tem para a parte de segurança. Como eu cheguei a citar no começo para vocês, aqui na parte de segurança, eu posso habilitar o Location Security. Então, dentro do Location Security, eu vou adicionar aqui, por exemplo, o Brasil, e só máquinas do Brasil vão conseguir logar no meu console, ou se tiver o IP fixo, eu posso colocar aqui o IP fixo no meu whitelist, que seria o IP fixo da minha empresa, e só a partir daquele IP fixo eu vou conseguir fazer login dentro do meu SigSense. Além disso, eu tenho aqui a autenticação externa, onde você pode utilizar o Single Sign-On, ok? Então, você pode já incrementar a segurança fazendo o Single Sign-On. E, além disso, para as contas de usuário, então, se eu clicar aqui em contas de usuário, ó, as pessoas que têm acesso ao meu console, eu posso personalizar o tipo de acesso que ela tem, isso é um ponto de segurança, e posso também, por exemplo, dizer se eu quero que essa pessoa faça um two-factor authentication, ok? E esse two-factor authentication ele pode ser por e-mail ou pode ser utilizando ali o Google Authenticator para fazer uma leitura do QR Code e a partir desse QR Code ele gera um código para você acessar. Então, ela é segura porque a comunicação é fechada entre os dois pontos e ela tem ali esses adicionais de segurança para permitir com que você possa usar ali de forma segura, sem nenhum risco para o teu parque, ok? Bom, o Jonas Santos fez uma pergunta. Como funciona se tiver 5 sub-redes, a ferramenta consegue descobrir todas elas? Sim. Uma pergunta muito interessante, Jonas, e bem simples de responder. Aqui em Devices, eu posso cadastrar os meus sites, né? No meu caso, tem alguns aqui de exemplo. E para cada site desse, eu posso colocar um endereço de IP. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em subsite, eu posso adicionar um site dentro de outro. E se eu clicar aqui nas configurações desse meu site, eu posso atribuir o endereço de IP, ok? Então, eu posso colocar o endereço de IP que engloba todas as 5 redes, ou eu posso separar essas 5 redes, não tem importância nenhuma. O que a gente precisa é que, se você vai usar 5 redes separadas e apartadas, é que você tenha um VRAP em cada subrede, para que a gente possa fazer discovery em cada subrede. Mas não tem problema nenhum, inclusive as máquinas vão reportar de acordo com o endereço de IP. Então, aqui no meu caso, todas as máquinas que pegarem o IP 172.16 vai reportar para estações, ok? Já o meu endereço para servidor é outro, então ali as máquinas que vão reportar para lá é de outro range de endereços de IP. Então, eu tenho assim esse controle já dentro da própria ferramenta, não preciso me preocupar com isso, ok? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Por ser em cloud, não pode onerar a minha rede na instalação de muitos patches em muitas máquinas de uma vez só? Essa pergunta é excelente, ela acontece com uma frequência bem grande, né? Principalmente para os clientes que são mais novos. E a resposta é não. A gente tem clientes aqui no Brasil já com cerca de 2.000, 4.000 estações, e eles não reclamam de nenhum tipo de problema, mesmo mandando atualizar, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000 máquinas ao mesmo tempo. Por quê? A gente não vai reinventar a roda, né? Então, a gente pega aquela roda que já funciona e coloca dentro do nosso processo. Aqui, na hora de fazer tanto o deploy de software, eu vou clicar aqui no teste que fica mais fácil de mostrar. Tanto para fazer o patch deploy, quanto para fazer o deploy de software ou o features update, a gente utiliza o que a gente chama de rede peer-to-peer. Na verdade, é o torrent.
Então, todos os pacotes são baixados para a sua rede através de torrent. Cada máquina, cada estação de trabalho que eu tenho aqui em Devices, ela vira um ponto de rede para mim de torrent. Então, por exemplo, se eu tenho um patch, esse patch tem 1 GB de download, e eu preciso fazer 1000 máquinas, o que vem na sua cabeça é, nossa, é 1000 teras de tráfego. Ou, aliás, desculpa, é 1 tera de tráfego, né? 1000 máquinas versus 1 GB. Vai acabar com a minha rede, vai destruir tudo, não vai funcionar mais nada depois disso. E na verdade não, porque a gente vai pegar esse patch e ele vai ser baixado uma vez só para as 1000 máquinas. A gente vai pegar um grupo ali de 20, 30, 40 máquinas, as que mais respondem com um timeout menor. Isso é uma feature da solução, fica no código, né? A gente não vê isso funcionando. Mas ela seleciona as máquinas que têm uma comunicação melhor e ela divide esse 1 GB entre essas máquinas. Então, você vai ter 1 GB sendo feito download em 10, 20, 30 dispositivos ao mesmo tempo via torrent. E depois que esse download é concluído, aí sim ele vai distribuir o patch para suas máquinas via rede local. Inclusive, mesmo via rede local, também utiliza o peer-to-peer. Ou seja, se eu baixei o patch para 30 máquinas e eu tenho ali mais 100 para fazer, eu não vou copiar máquina por máquina. Eu tenho uma máquina ali que ela vai copiar de 10 máquinas ao mesmo tempo para facilitar aí, não causar nenhuma oneração aí na largura de banda de vocês, ok? Legal. Aí o Jonas perguntou de novo, é vendido por servidor? Isso é importante, o licenciamento da ferramenta é por device. Então, não importa se é servidor, não importa se é Microsoft Windows, não importa se é Linux, não importa se é Mac, o que importa é o número de dispositivos. Então, eu quero 1000 dispositivos. Vou contratar para 1000 dispositivos, ok? Inclusive, você tem a opção de contratar com o serviço de patching já. Então, a nossa equipe faz o patching para você, e você não precisa se preocupar, vamos colocar assim, a gente joga tudo nas costas aqui da nossa equipe de TI para fazer isso para vocês, ok? Então, dá para contratar a ferramenta, você pode contratar ela como serviço também, e ela é vendida no modo SaaS. Então, 1000 devices por mês, e também a gente é flexível. Você pode contratar 1000 devices, depois adicionar mais, e você pode contratar 1000 devices depois diminuir, se for o caso. Não tem problema nenhum, a gente é bem flexível quanto a isso, ok? Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que não. Só para finalizar, tem a parte que eu não cheguei a comentar, porque eu achei que não ia dar tempo, mas é a parte de relatórios. Então, tem relatório de patching, tem relatório de quem fez acesso remoto, tem a auditoria da própria ferramenta, para auditar o que o usuário fez dentro dela, também quem acessou a ferramenta, quem pediu acesso remoto, por exemplo, para você poder fazer essa auditoria. E a gente tem também aqui reports que vão desde a parte de patching, ou seja, quantos patches foram instalados no último mês, quantas máquinas ainda tem patch para fazer. Tem um relatório de patch compliance, que inclusive pode ser usado para PCI, por exemplo, e para RIPA. E você tem também a parte de segurança. Então, a gente tem ali também alguns relatórios que mostram quantas vulnerabilidades foram encontradas e quais máquinas têm mais vulnerabilidade ali para você corrigir na parte ali de scan de vulnerabilidades, ok? Bom, é isso, senhores. Se não tem mais perguntas, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar ferramentas, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês, que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde e até mais.